Olá, artista de fio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Juliana Brito, especialista na arte do crochê livre, e eu ensino mulheres a se tornarem designer de crochê com liberdade para criar, tecer, elaborar, tirar de olho, enfim, desenvolver qualquer peça de crochê com um método simples e descomplicado, o famoso MCC, o método Cria Crochê, onde eu ensino você a trabalhar com bases vivas e fazer a construção de qualquer peça que você quiser. E para a aula de hoje, eu trouxe uma peça super especial que vai entrar com tudo aí nas próximas estações, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve e não esquece de jeito nenhum de ativar o sininho de notificação para você ser notificada toda semana que eu postar uma aula nova, porque aqui tem aula nova toda semana, dá para você fazer um CriaFlix aqui no canal, maratonar e desenvolver várias peças, e em todas as aulas eu sempre trago uma técnica nova que pode te ajudar, não só na peça que você faz aqui comigo, mas em várias outras peças que você for fazer aí no seu dia a dia, tá bom? Então maratona aí, estuda bastante para você poder desenvolver também, poder ter liberdade de tecer a sua individualidade com a sua agulha, que é algo que eu particularmente desejo para todas vocês que me acompanham por aqui, tá bom? Hoje, na nossa aula, nós vamos fazer essa peça aqui, ó, maravilhosa de linda, uma peça que ela vai vir com tudo agora no verão, gente. Esse verão vai estourar crochê para todo lado. Seja bolsa, seja acessório, seja as headpiece, as touquinhas, bandana, saída de praia, biquíni, as bolsonas de praia, então nem se fala, aquelas max bolsa que as mulheres amam. Então, aproveita aí a temporada, aproveita o momento, tece várias, de várias formas, várias texturas, vários jeitos, vários pontos, usando a receita que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Sempre lembrando que as receitas que eu trago aqui para vocês, você pode adaptar para qualquer medida que você quiser, só você se atentar nas explicações que eu dou aqui, você pode fazer com qualquer fio também. A minha eu escolhi fazer com o fio que eu vou mostrar para vocês já já, porque eu gosto de peças mais robustas, tá? Mas dá para você fazer com fiozinho fino. Eu queria que a minha peça crescesse rápido, porque eu preciso dela para usar rápido. Então, eu escolhi esse fio que também cai super bem para verão, mas você pode tecer ela com vários outros fios que você vai ter resultados todos diferentes, tá bom? E essa peça que eu escolhi aqui para trazer para vocês hoje é sempre, né, peças bem práticas que eu trago aqui para vocês poderem conseguir fazer sem complicações e fazer na medida que você precisa, tá? Nós vamos usar uma técnica do nosso método Cria Crochê, que eu chamo de técnica de construção modular, que é o crochê por partes, que particularmente é uma das maneiras que eu amo fazer as minhas peças de crochê, tá bom? E lembrando sempre que aqui no canal, como as aulas são rápidas, eu trago assim dicas rápidas e que vocês consigam de fato executar acompanhando a videoaula, mas que dentro do método Cria Crochê você tem acesso a tudo o que você precisa para desenvolver de forma totalmente independente e livre para desenvolver do jeito que você quiser, tá bom? Então, aqui eu trago a praticidade, mas se você quiser se aprofundar mais nesse universo de designer de crochê, eu te convido a conhecer um pouquinho do método Cria Crochê para você saber direitinho o que você pode ter acesso, tá bom? Durante a videoaula eu também vou dar alguns spoilers de como você pode fazer outras peças usando essa mesma receita, afinal de contas, esse é o intuito do método Cria Crochê, que você tenha liberdade para desenvolver a sua arte e poder, né, tecer as suas tramas, tecer a sua individualidade do jeito que você quiser, tá bom? Agora sim, sem mais enrolação, sem mais delongas, bora lá para nossa videoaula e fios à obra! Bom, então aqui para fazer a minha, eu escolhi esse fio aqui, o Barroco Natural número 4. Ele tem essa cor natural, não tem tingimento. É um fio 100% algodão. Ele vem nesse novelão com 700 gramas, então dá para fazer uma peça para vários tamanhos aí de boa, tá? Porque ele vem bastante. O tex dele é 590, então você pode estar usando um tex aproximado ou até mesmo 2 cabos de um fio, por exemplo, o fio One, tá bom? Mas eu escolhi esse aqui, algodão puro, né? O One é um algodão mercerizado, eu escolhi esse aqui, algodão puro. Ele é um fio bem gostoso, ele dá um caimento bem bacana
e ele é apropriado para peças de verão porque é um fio mais fresquinho, tá? E eu quero uma peça com mais leveza, mais fluidez, e trabalhando ele com uma agulha grossa, ele fica com um caimento maravilhoso. Então, eu vou usar esse aqui. Um novelo desse dá para fazer uma peça para vários tamanhos, porque ele rende bastante, tá? E aí, para trabalhar esse fio, eu vou usar uma agulha 5,5, uma agulha para arremates e uma tesourinha também para os arremates. Então, aqui para o esquema da nossa peça, nós vamos trabalhar por partes, tá? É o que eu chamo no meu método Cria Crochê de crochê modular, que é feito por partes. Então, nós vamos fazer 3 partes e depois nós vamos fazer a junção dessas 3 partes, tá? Essa primeira parte que nós vamos fazer aqui é uma das partes da frente. Aí, nós vamos fazer essa aqui junto para você conhecer o ponto e eu vou explicar para você as medidas certinho para você fazer as outras partes, tá? Então, a primeira informação aqui que é importante você saber é que para trabalhar esse ponto, né, essa trama, nós vamos precisar de números ímpares de ponto. Por quê? Porque o desenho pede esses números ímpares, tá? Então, independente da medida que você for fazer, você vai fazer números ímpares de pontos. Então, essa é a primeira informação que nós precisamos. Aí, eu vou mostrar para vocês um esqueminha aqui, ó, do que nós vamos construir, tá? Então, esse aqui é o que eu chamo dentro do método de construção modular, que é feito por partes. Então, nós vamos precisar aqui, ó, de partes. Essa aqui, para mim, no meu caso, é a parte de trás, tá? Então, como que você vai tirar as medidas para você fazer as suas partes aí? Você vai tirar a medida da circunferência total do seu busto, tá? Aí, deu lá a medida total. Aí, você vai pegar essa medida total do seu busto e você vai dividir por 2, tá? E aí, dessa divisão por 2, você vai fazer a parte de trás, certo? Da medida total. Aí, depois, você vai pegar a parte da frente e você vai dividir ela por 2 novamente, tá? E aí, você vai fazer aqui, ó, o total da parte de trás, depois você vai pegar a parte da frente e vai dividir aqui por 2, tá? Para você ter as 3 partes. Essa parte da frente aqui, ó, vamos supor que você tenha 100 centímetros de diâmetro no busto. Você vai dividir por 2, vai dar 50. Aí, você fez lá a parte de trás com 50 centímetros, daqui até aqui, de largura. E aí, construiu a altura, tá? A altura é do tamanho que você quiser, mais curto, mais comprido, arrastando no pé, aí é indiferente. Aí, você já fez a parte de trás, certo? Aí, você ia pegar a outra metade, que seria 50, e ia dividir por 2 novamente. Por quê? Porque nós vamos usar 2 partes para a parte da frente. Então, ficaria 25 centímetros cada parte da frente, tá? E aí, desses 25 centímetros, você vai deixar aí em torno de 5 a 10 centímetros de espaço aqui, ó, para essa abertura frontal, porque a nossa peça, ela é aberta, tá? Então, vamos supor que o seu deu aqui, ó, 50 dividido por 2, deu 25 centímetros, certo? Cada pedacinho. Então, você pegaria aqui, ó, esses 50 centímetros e você vai tirar o que você vai colocar aqui, ó, na parte da frente, de 5 a 10 centímetros. Por quê? Porque centímetros é onde nós vamos fazer o acabamento, tá? No meu, eu deixei 5 centímetros. Então, se eu vou deixar 5 centímetros para fazer o meu acabamento, dos 50 eu vou ficar com 45 centímetros. E aí, é esse 45 centímetros que eu vou dividir por 2 e usar na parte frontal, nas 2 partes frontal da minha peça, tá bom? Então, para a primeira parte aí, da parte de trás, você vai fazer essa continha aqui, tá bom? Se você ficar com dúvida, você pode voltar o vídeo, mas é bem básico de você entender. Mede o seu busto, tem 100, você vai dividir por 2, vai dar 50, 50 da frente, 50 da costa. Aí, você vai fazer a parte da costa total, 50 centímetros, sobrou 50 para as partes da frente. Quero fazer 7 centímetros de acabamento. Você vai fazer 50 menos 7 centímetros, certo? Vai sobrar
43 centímetros. A esses 43 centímetros que sobrou, você vai dividir por 2, ó. 43 dividido por 2. E aí, é esse resultado que deu aqui por final que você vai fazer as duas partezinhas da frente, tá? O meu, repito aqui, eu fiz maior, por quê? Porque eu quero, né, que fique mais folgado, porque combina mais com o modelo praia, então, quanto mais folgadinho no corpo você fizer, mais confortável vai ficar, tá? Então, você pode tirar a medida do seu busto e colocar uma sobra, para quê? Para ficar uma peça mais fluida, mais larguinha, mais folgadinha, tá bom? Então, você pode fazer essa conta para qualquer medida que você quiser e vai dar super certo, tá? Se ficou alguma dúvida, você pode voltar aqui o vídeo e fazer a continha aí com calma para depois iniciar a sua peça. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a medida que eu fiz a minha, sempre lembrando que é bom você fazer na sua medida, tá? A continha é bem básica, ó. Eu tenho aqui 51 centímetros, 52 de largura. Essa aqui é a parte da costa, tá? Eu tô com 52. O meu busto, ele tem 91 centímetros, ou seja, eu fiz bem mais largo, tá? Daria em torno de 46 centímetros, mais ou menos, que é o que eu costumo fazer para uma peça mais justa. Mas eu fiz com 52 para quê? Para ficar mais larguinho. Então, essa é a parte total, tá? Eu medi meu busto e peguei aqui 52 centímetros para ficar com folga, para a parte de trás. E aí, para a parte da frente, nós vamos construir duas metades usando a mesma continha que eu passei para você. E aí, o que que acontece? Como eu vou deixar folga para fazer o acabamento no meio, na abertura da frente, eu fiz menorzinho, ó. Eu fiz 22 centímetros cada uma das faixinhas, tá? Então, aqui, se o meu aqui tem 52 centímetros, 52 dividido por 2 daria em torno de 26 centímetros aproximadamente para fazer as duas partes da frente, certo? No entanto, eu estou fazendo aqui, ó, com 22 centímetros, que é para quê? Para eu ter esse espaço de folga para poder fazer o acabamento, mas aí o acabamento também é no tamanho que você preferir. Então, se a minha faixa deveria ficar com 26 para ficar no tamanho exato, duas de 26 para ficar no tamanho exato da parte de trás, eu fazendo com 22, eu tenho 4 centímetros de folga em cada uma das laterais, que dá o total de 8, que fica entre 5 e 10 centímetros para acabamento que eu passei para vocês no início, tá? Então, você vai fazer dessa forma, você vai fazer uma parte total, que é a parte de trás, né? A largura do seu busto com uma sobra, uma folga, dividido por 2, e aí você vai fazer essa divisão total na costa e depois a outra você vai dividir por 2 novamente, vai tirar aí uma folga de 5 a 10 centímetros para o acabamento e vai fazer duas faixinhas da frente, tá? O ponto, como eu disse para vocês, a única coisa que é obrigatória é você ter pontos ímpares para poder construir o desenho, os bloquinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu cordão de correntes bem levinho. Ali, pro meu tamanho, eu fiz o total de 27 correntes, ó. Mas tem que fazer uma amostrinha de ponto, tá? Pra você ver aí direitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 27 correntes para a medida aqui do meu, que é da outra faixa que eu já tenho. Depois de fazer o total de correntes, eu vou fazer mais 3. Por quê? Porque para voltar e manter aqui a mesma quantidade de ponto, tá? Então, o mesmo tamanho, no caso, os mesmos centímetros. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, vou laçar e vou voltar na quinta, ó. Sem contar da agulha, vou 1, 2, 3, 4, na quinta,
eu vou laçar 2 vezes, tá? Nós vamos fazer ponto alto duplo. Então, ó, fiz mais 3 laço 1, 2 vezes. Conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vou na quinta. E aí, aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Puxei a laçada, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço e tiro 2. Tem o meu primeiro ponto alto duplo. Aqui no início eu fiquei com 1, 2, 3, 4 correntes, que faz a vez de um ponto alto duplo. Laço 2 vezes de novo, ou na próxima corrente, puxo a laçada lá atrás, laço, tiro 1, laço, tiro mais uma vez, laço e tiro mais uma vez, sempre de 2 em 2. Laço 1, 2 vezes, ou na próxima corrente, repito, ó, puxo a laçada, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas, ou na próxima corrente, puxo a laçada lá atrás, trago pra frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. 2 laçadas, ou no próximo, puxo a laçada, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, nós vamos trabalhar toda essa carreira com pontos altos duplo, um ponto alto duplo para cada correntinha que eu tenho de base, tá? Não vai mudar nada. Aí, eu vou seguir essa repetição até eu chegar no final do meu cordão de correntes, ó. Corrente por corrente até o final. Ó, vou passar um truquezinho aqui pra vocês. Um gato, não é gato não, é um truquezinho mesmo, tá? Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para chegar na medida e acertar a quantidade de ponto, por quê? Porque é baseado no tanto de corrente que a gente coloca aqui para subir, né? Para fazer essa voltinha e a corrente que a gente volta. Então, você fez aqui, chegou na última, vamos supor que você tenha a medida de 23 centímetros, aí você fez lá a quantidade de corrente e chegou no 23, aí você faz mais uma, tá? Por quê? Porque se você chegar aqui no final e você ver que tem números pares de ponto, não tem como você fazer mais uma corrente, um acréscimo sem desmanchar. Então, se você faz uma a mais, você garante que você vai chegar aqui no final, você pode desmanchar uma. Vamos supor que aqui no meu já tenha dado ímpares e essa última corrente seria par. Então, se você fez essa uma corrente para margem, você pode desmanchar essa última corrente se caso você chegou aqui no final não deu ímpar, tá? Aqui no meu caso deu ímpar porque já foi tudo calculadinho, mas caso você for fazer uma outra medida maior ou menor e você se confundir, é só você contar, fazer a medida e faz uma correntinha a mais, porque aí depois você pode desfazer o nozinho aqui e desmanchar essa última correntinha caso sobre em números pares, tá? Então, ó, aqui no meu último vai dar número ímpar, então a única importância aqui, ó, ia fazer ponto alto, é que você tenha números ímpares de ponto, para dar bem certinho, tá? Então, aqui no meu caso, eu tenho 27 pontos altos duplos. Fiz aqui os meus 27 pontos, na próxima carreira eu vou fazer pontinho tela vazada. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai fazer a vez do ponto alto, e uma de separação. Aí, eu vou laçar, vou virar o meu trabalho e eu vou retornar pro lado de cá, pulando um ponto de base e vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo um de base e vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo um de base e vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo um de base e vou no próximo, faço um ponto alto. E aí, eu vou seguir essa repetição até o final. Faço um ponto, faço uma corrente, pulo um de base no próximo, faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um de base, no próximo faço um ponto alto. E aí, eu vou só repetir desse jeito até eu chegar no último ponto. Por isso que tem que ter pontos ímpares, para chegar lá no final, você ter um pontinho para pular antes de fazer o último ponto alto da lateralzinha, tá bom? Então, tem que ter pontinhos ímpares para dar certinho. Ó, fiz aqui o ponto alto. Vou fazer uma corrente, aqui no final sobrou o ponto alto e as correntes da viradinha. Então, eu vou pular o ponto alto, vou aqui na corrente, ó, bem do topo. E aí, vou fazer o último ponto alto aqui da curvinha. Fiz o último ponto alto, agora eu vou voltar a fazer o ponto alto duplo, que vai ser essa sequência. Uma carreira de ponto alto duplo, uma carreira vazadinha. Uma de ponto alto duplo, uma de vazadinha. Então, finalizei aqui, ó, vou subir
uma, duas, três, 4 correntes. Note que nós sempre vamos fazer 4, nessa aqui é 4 porque uma vai fazer a vez do espaço e essa aqui porque é o ponto alto duplo, tá? Então, subi as 4 correntes, laço uma, 2 vezes, viro o meu trabalho e agora eu vou preencher esses bloquinhos vazados. Então, aqui dentro do espacinho de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, em cima do ponto alto, faço um ponto alto duplo. Laço 2 vezes no espacinho de corrente, faço um ponto alto duplo. Laço 2 vezes em cima do ponto alto, faço um ponto alto duplo. Então, nós vamos sempre preencher os quadradinhos abertos da carreira anterior, ó, do mesmo jeito, sempre ponto alto duplo. E aí, eu faço em cima do ponto, um no espacinho de corrente, um em cima do ponto, um no espacinho de corrente. Então, é só essa repetição. Aí, em cima do ponto, faço um ponto alto duplo, laço 2 vezes no espacinho de uma corrente, faço um ponto alto duplo. E aí, eu vou seguir essa repetição até o final da carreira, preenchendo aqui, ó, os bloquinhos. Chegando aqui no finalzinho, ó, tenho aqui o último pontinho aberto, ó, vou entrar aqui no espacinho, vou fazer o ponto alto duplo. Vou laçar 2 vezes e aí aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 correntes. Uma corrente é do espacinho de corrente, então eu vou vir na terceira, ó, 1, 2, 3, que é essa que fica soltinha aqui no topo. E aí, aqui nessa terceira correntinha de baixo pra cima, é onde eu vou fazer o meu último ponto alto duplo pra ficar bem retinho, tá? Ó, 1, 2, na terceira, essa aqui é a de espaço. Fiz aqui essa carreira de ponto alto duplo, subo de novo 1, 2, 3, 4 correntes, laço o fio, viro o meu trabalho, vou aqui, ó, pulo esse ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo esse próximo, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo o próximo, no próximo, faço um ponto alto. E nós vamos trabalhar só essa repetição em todas as carreiras, tá? Uma carreira de ponto quadradinho aberto, uma carreira de ponto alto duplo fechando os quadradinhos, uma carreira abertinha, uma carreira fechadinha. A única diferença é que em uma nós vamos trabalhar pontos altos e na outra nós vamos trabalhar pontos altos duplo, não esquece disso, tá? O ponto alto duplo, ele ajuda a peça a ficar mais maleável, com mais caimento e cresce também a peça mais rápido, além de deixar esse designer da trama lindíssimo, né? Fica muito bonito, ó. Pula um, vou no próximo, faço um ponto alto, chegou no final, pulo um, vou aqui, ó, na corrente da lateral e aqui, nessas correntes, ó, eu vou fazer o meu último ponto. Aqui, no caso, é na quarta mesmo, tá? Ó, depois do ponto na próxima corrente, porque ali é ponto alto duplo. E aí, faço aqui o meu último ponto alto. Fiz o último ponto alto, subo 1, 2, 3, 4, laço 2 vezes, viro o meu trabalho e vou voltar a preencher os bloquinhos vazios com pontos altos duplos. Então, eu vou aqui no espacinho de uma corrente, faço um ponto alto duplo, laço 2 vezes em cima do ponto alto, faço um ponto alto duplo. Laço 2 vezes no espacinho de corrente, faço um ponto alto duplo. Laço 2 vezes em cima do ponto alto, faço um ponto alto duplo. Laço 2 vezes no espacinho de corrente, faço um ponto alto duplo. Em cima do ponto alto, faço um ponto alto duplo. E aí, eu vou trabalhar até o final, tá? Então, é só uma repetição dessas duas carreiras. Uma carreira abertinha, uma carreira fechada de pontos altos duplo. Um ponto no espaço de corrente e um ponto em cima do ponto. Bem facinho, é uma delícia de fazer, dá para fazer assistindo uma série, uma TVzinha, tá? Então, nós vamos fazer o revezamento desses dois pontos, ó, uma de ponto alto duplo, uma de quadradinho aberto, uma de ponto alto duplo, uma de quadradinho aberto.
E aí, o que que acontece? Você já sabe que essa aqui é a largura da peça, né? No caso, aqui é a parte da frente, então, ela tá dividida por 2. Vai aqui, ó, as duas partes, tá? Ó, essa aqui uma parte, a abertura frontal e essa aqui a outra parte. E aí, no caso, a parte de trás é as duas medidas, tá? Tirando aqui aquela folguinha que nós deixamos para trabalhar aqui o acabamento da nossa peça, tá? Então, o que que acontece? Aqui é a largura, você vai fazer a altura, você vai fazer as carreiras, tanto da parte da frente quanto da parte de trás, toda a vida toda, até chegar na altura que você quer. Ah, quero uma saída de praia mais curtinha, faz na medida. Quero uma saída de praia mais compridona, faz mais comprida. Aí você vai fazer a medida que você quiser. A medida para você fazer, você pode tirar no corpo, tá? Coloca na altura aí do seu ombro e vai vendo o tamanho que tá, respeitando o volume do seio, por isso que tem que tirar a medida por cima do seio, porque senão fica menor depois no resultado final, tá? Então, sempre tira a medida por cima do seio. E aí, você vai ver até a altura que você quer. Se for com a fita métrica, você vai pegar a fita métrica, vai colocar aqui, ó, na altura do seu ombro e vai ver lá embaixo até onde você quer que fique a sua, tá? Então, você vai fazer isso toda a vida toda até ter a altura que você quer. Aqui, a minha, se você quiser fazer mais compridona, mas aí você tem que respeitar a sua medida, a minha aqui eu fiz com 1,10 m, ó, que eu quero que a minha fique bem compridona, tá? Então, ela tá aqui com 1,10 m de altura, tá? Então, eu vou fazer esse meu aqui até eu ficar com a mesma quantidade de carreira e a medida que eu fiz esse, e aí eu vou voltar pra gente fazer, eu explicar ali pra vocês as outras partes, como vai ser a montagem direitinho, e a gente fazer a montagem da nossa peça. Aqui eu já estou com as partes que eu preciso, vou reforçar aqui pra vocês, ó, então eu tenho uma parte que é a medida do seio, né, da largura de seio dividido por 2, fiz a parte de trás, tá? Que é essa aqui. E as duas partes da frente, tá? Do jeito que eu falei pra vocês, eu deixei aqui, ó, uma folga, vou medir tudinho aqui pra vocês, tá bom? É muito simples de fazer. É só se atentar aí direitinho que vai dar super certo. Tá? Então, aqui, ó, tá juntinho na lateral daqui, juntinho na lateral daqui. E eu deixei aqui aproximadamente, ó, nesse vão, com 6 centímetros aqui aproximadamente de abertura aqui na parte da frente, tá? Então, para recapitular aqui, para não ficar confuso, a largura de seio dividido por 2, e aí dessa divisão você faz a parte de trás inteira. Da outra divisão da parte da frente, vamos supor que eu tenho 100 de busto, né, total, ó, circunferência. Aí, 100 dividido por 2 dá 50. Aí, eu fiz 50 centímetros da parte de trás, por exemplo, tá? Você vai fazer na sua medida. E aí, sobrou 50 centímetros para a parte da frente. Na parte da frente, eu fiquei com 6 centímetros de abertura, então, eu vou fazer 50 centímetros menos 6. 50 centímetros menos 6 vai me sobrar 44 centímetros. Então, eu vou pegar esses 44 centímetros que vai me sobrar e vou fazer 22 para um lado e 22 para o outro, e os 6 centímetros aqui de vão, tá? Lembrando que essa abertura frontal, você vai deixar os centímetros de acordo com o tamanho de acabamento que você quer fazer. Ou seja, quanto maior for o acabamento, menos você vai fazer essa parte aqui, tá? Ou seja, vai deixar mais abertura, tá bom? Então, dá certinho, é só você voltar o vídeo, prestar bastante atenção que vai dar certo. E aí, então, aqui eu vou ter essas 3 partes, 2 partezinhas soltas da frente e a parte de trás. Agora, nós vamos fazer a união primeiro, antes de fazer os acabamentos. Então, eu vou pegar a parte de trás, eu gosto sempre de colocar do mesmo lado, tá? A parte da corrente, ó, onde eu iniciei o cordão de corrente, eu vou deixar pra cima. E essa partezinha aqui também, onde eu iniciei o cordão de correntes, eu vou deixar pra cima. Tá? Ó, a parte de trás com a parte da frente. Como é carreira de ida e volta, não tem avesso nem direito. E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó?
eu vou colocar a rente aqui, ó, na parte de cima, tá? Ó, aqui é onde eu iniciei o cordão de corrente. Então, eu vou colocar aqui essa primeira parte, ó, e aí eu vou contar aqui os pontinhos. Eu tenho 27 pontos aqui no de trás e 27 aqui no da frente. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 pontinhos. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto com ponto. E vou prender aqui com o marcador. Por quê? Porque eu vou fazer a minha costura agora daqui pra cá. Pontinho com pontinho, tá? Pegar aqui a agulha de tapeçaria, um pedaço de fio, não precisa ser grande, porque esse pedacinho é pequeno. E aí, eu vou cortar aqui um pedaço de fio pra fazer essa costurinha. Lembrando que também nós temos o arremate, tá? Então, deixa um bom pedaço de fio. Ó, eu vou colocar aqui na agulha. E aí, eu vou fazer essa costurinha aqui, ó, pontinho com pontinho, tá? Ó. Como eu deixei essa abertura aqui, não precisa eu contabilizar a questão de cava, tá? Pra passar a cabeça, porque ela tem abertura frontal. Ó, eu vou vir no primeiro pontinho, vou passar a agulha aqui, vou aqui no topinho, no final da corrente, ó. Vou passar a agulha, vou deixar um pedaço aqui pro arremate. E vou começar a minha costurinha aqui, ó, na lateralzinha. Agora, vai ter avesso e direito, porque nós vamos fazer a costura, tá? Então, só se atentar para fazer as costuras todas do mesmo lado. Então, aqui o primeiro pontinho já está. Eu vou aqui no próximo, ó, costurinha cruzada. Vou no próximo pontinho, pegando as duas alcinhas, costurinha cruzada. Só tem que se atentar pra pegar pontinho com pontinho, tá bom? Pra não ficar defeituoso. Ó, vou no próximo, pontinho com pontinho, costurinha cruzada. Vou no próximo, pontinho com pontinho, costurinha cruzada. Vou no próximo, pontinho com pontinho, costurinha cruzada. Não repuxa, tá? Porque senão fica torta a peça, só passa o fio. Bem de levinho. A única atenção aqui é para não repuxar e pegar o pontinho certinho de frente, ponto com ponto. E aí, eu vou passar essa costurinha até o final, ó, pontinho por pontinho. Ó, costurei tudo aqui, até o finalzinho. Aqui no último pontinho, eu vou só fazer um nozinho falso aqui pra não soltar, tá? Eu vou fazer os arremates depois. E aí, eu vou pegar a outra parte e vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui do lado que tá as correntes, onde eu iniciei, pra ficar tudo do mesmo lado. Vou colocar aqui em cima e vou contar. Ó, 1, 2... Eu conto os dois juntos, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Dá esse com esse aqui. Pego o pontinho aqui e o topo das correntes aqui desse lado. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, a mesma costurinha. Vou amarrar o meu fio aqui na ponta e vou vir costurando até aqui no marcador, tá? Depois de costurar aqui, ó, as duas partes de cima, essas partes vão no ombro, tá? Aí, agora, eu vou definir aqui a abertura que eu quero na lateral, né? Que seria a cava para o braço.
Aí também vai muito questão de gosto, da sua medida. Aqui a medida do meu braço é 15 centímetros, a metade da circunferência, né? Que no caso seria 30 de circunferência total. Ou seja, circunferência assim, né? Que é o total, o meu dá 30. Então, quando eu tiro a medida assim em peça, eu coloco assim, que daria 15. Mas como a minha peça é mais folgadinha, né? Ela é mais larguinha, eu quero que ela fique assim. Não ficou folgadona, tá, gente? Ela só não está justa no corpo, ela está no tamanho certo. Se você quiser fazer maior, você faz mais largo ainda, tá bom? Então, eu vou tirar aqui uma medida de aproximadamente aqui uns 18, 20 centímetros para ela ficar com essa manga mais aberta, tá? Aí, você pode colocar aí a sua medida, mais uns 3, 4, 5 centímetros, que vai ficar mais confortável. Então, vou colocar aqui, ó, deixa eu ver com 18, eu vou colocar com 20, tá? 20 centímetros aqui, ó, de abertura para a cava do braço. Tá? Deu aqui, ó, 20 centímetros. Então, na lógica, em circunferência dá 40, tá? Que seria isso aqui, ó. Como o meu braço é 30, ó, fininho, 40 vai ficar uma boa abertura para ficar uma folga, tá bom? Então, você coloca aí alguns centímetros a mais que vai ficar mais confortável. Aí, para não fazer conta lá, não tirar a medida do outro lado, eu vou contar aqui a quantidade de carreira que deu. Ó, aqui deu uma, vou contar de ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5 de ponto alto duplo. Aqui atrás eu vou confirmar. 1, 2, 3, 4, 5 de ponto alto duplo. E aí, eu vou fazer a mesma marcação desse lado aqui, ó, pra ficar igualzinho. Então, 1, 2, 3, 4, na quinta de ponto alto duplo, no final dela, ó, aqui nesse pezinho, eu coloco o marcador. E aí, desse lado, 1, 2, 3, 4, 5 de ponto alto duplo, coloco aqui o marcador, e aí eu vou ter a mesma medida dos dois lados, tá? Pra fazer a minha costura, respeitando aqui a medida que eu quero pra cava do braço. E aí, outra etapa, tá? Você pode fazer a costura total da sua peça, aqui na lateral, ó. Coloca aí bem certinho numa superfície. Ó. Você pode fazer a costura total aqui da lateral, você pode deixar a abertura do tamanho que você preferir, tá? Você pode também fazer, provar, ver se gostou, se não gostou, aí você faz mais um pouco, ou desmancha, tanto faz. Tudo no crochê é questão de gosto e de teste, tá? Então, eu vou costurar aqui, ó, da cava do braço, né, que é onde vai o braço. Vou costurar esse pedaço aqui até uma parte aqui embaixo, e a outra parte eu vou deixar aberta, porque eu quero assim. Mas, como eu disse, é questão de gosto, aí você pode medir aí. Eu não vou deixar uma medida muito certa, eu só quero uma abertura, uma fenda na parte de baixo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou contar aqui só para vocês terem uma noção. 1, 2, 3, deixa eu colocar certinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu ver. 7, 8, 9, 10. Então, eu vou deixar aqui, ó, 10 carreiras de ponto alto duplo sem fechar na parte de baixo. E aí, eu vou colocar um marcador aqui só para eu saber até onde eu vou costurar. E eu vou repetir lá do outro lado. Mas você não precisa deixar essa abertura, tá? Você pode costurar total, você pode costurar menos, pode costurar mais. Aí, você vai provando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certinho? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar daqui do marcador, vou deixar essa abertura na parte de baixo. E vou costurar daqui do marcador pra cima, até onde eu deixei aqui
o marcador para a cava do braço. E aí, eu vou pegar um pedaço de fio aqui, o suficiente para fazer essa costura e o arremate. Tá? Vou ver aqui mais ou menos o tanto. Ó, eu costumo colocar assim, o fio na parte que eu vou costurar e mais um pedaço igual. E um pedacinho a mais pro arremate, é melhor sobrar do que faltar. Aí, eu vou pegar o fio. Vou colocar aqui onde eu marquei, tanto faz de baixo pra cima ou de cima pra baixo, dá na mesma, tá? Vou colocar aqui, ó, onde eu marquei. Passo o fio aqui desse lado, passo o fio aqui desse lado, pegando 2 alcinhas de cada lado pra ficar mais reforçado. E aí, eu vou fazer aqui 2 nozinhos, deixando um pedaço aqui pro arremate, tá? Tem que ficar um pedaço pra conduzir depois. Ó, 2 nozinhos, e aí, eu vou subir essa lateralzinha aqui, fazendo a costurinha cruzada até lá em cima também. Ó, vem aqui do ladinho, pego 2 alcinhas, na outra parte pego 2 alcinhas. Não tem um pontinho muito certo, você só tem que ir olhando pra ver se fica bem retinho, tá? Ó, e tudo que você fizer de um lado, você repete do outro. Vou entrar aqui nas próximas 2 alcinhas, um pouco mais pra cima. Aqui na mesma direção, passa a costurinha cruzada. Nota que eu sempre volto com a agulha pro mesmo lado. Eu sempre vou daqui pra lá, daqui pra lá. Ó, 2 alcinhas desse lado, tem que ficar na mesma direção, tá bom? Só isso. 2 do outro lado, passo a agulha. Ó, vou mais pra frente aqui, pego 2 desse lado, 2 desse lado, passo a agulha. Aqui eu tenho pontos atravessados, ó, então eu vou procurar um lugarzinho aqui adequado para eu passar. O importante é só ficar na mesma direção dos 2 lados, tá bom? Porque nós temos 2 partes, ó. 2 alcinhas. Aqui desse lado, 2 alcinhas. Passo a costurinha. 2 alcinhas, 2 alcinhas. Passa a costurinha. Sem repuxar. Ó, 2 alcinhas, 2 alcinhas, passa a costurinha. Duas alcinhas, 2 alcinhas, passa a costurinha. 2 alcinhas, 2 alcinhas, passa a costurinha. E aí, eu vou seguir desse jeito até lá em cima. Em cima onde eu marquei com o marcador antes da cava do braço, tá bom? É só seguir. Chegou no topo, ó, onde tá o marcador da cava do braço, eu vou fazer aqui também um nozinho falso, só pra não soltar. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu nunca arremato as minhas peças conforme eu vou fazendo, tá? Porque depois, se eu quiser fazer alguma modificação, eu tenho o meu fio aqui sobrando com um pedaço suficiente, tá? E aí, o que eu vou fazer, ó, que já tá costurado nessa lateral também, olha que lindo que fica. Depois, você dá uma puxadinha pra endireitar a costurinha, ó. Não pode repuxar, tá? O segredo da costura é esse, não pode repuxar. E aí, eu vou repetir a mesma coisa lá do outro lado, a mesma quantidade, vou contar direitinho, aqui eu já tenho, ó, a cava do braço no lugar. Aí, eu vou contar lá embaixo, ó, vou colocar aqui as partezinhas bem certinho embaixo e vou fazer a mesma coisa, ó. Então, onde eu vou costurar é aqui, ó, aqui é a cava do braço e eu tenho esse meio aqui, aí eu vou costurar daqui até onde tem o marcador para a cava do braço, e esse pedaço de baixo vai ficar aberto, tá? Então, eu vou só repetir a mesma costurinha, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer ali do outro lado. E aí, eu volto pra gente fazer os acabamentos. Bom, então, agora nós vamos para os acabamentos, e aí, tem várias opções que dá pra você fazer, tá? Você pode deixar aqui a parte de baixo sem acabamento nenhum, você pode fazer tudo em ponto baixo, você pode fazer só a parte frontal aqui dos 2 lados, enfim, tá?
Eu vou fazer de um jeito aqui, mas você pode fazer de vários outros jeitos, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, ó, vou fazer aqui a laçadinha inicial, vou deixar um pedaço aqui pro arremate e vou fazer aqui uma laçadinha. E aí, aqui eu tenho as 3 partes de baixo, ó. A parte estreita, a parte mais larga da costa e a parte estreita da outra parte da frente. Então, eu vou trabalhar nessa parte aqui, tá? Ó. Tem direito e avesso, carreira ida e volta, tá? Mas eu gosto de fazer a primeira carreira sempre no direito, tá bom? Então, eu vou pegar essa partezinha aqui, ó, daqui pra lá. Essa é a parte estreita, aí eu vou passar aqui por toda essa extensão, aí vou pegar outra parte mais larga, passar aqui e pegar outra parte estreita. Então, eu vou começar desse lado aqui, tá? Então, eu peguei aqui, fiz a minha laçada inicial, vou entrar aqui, ó, no topinho do primeiro ponto alto duplo que eu tenho aqui nessa lateral. Ó, essa aqui é a parte frontal, tá? E aqui é a parte que vai pra lá, ó, a abertura do lado e a parte de trás. Então, eu vou pegar aqui bem no topo desse ponto alto duplo que eu tenho aqui. E aí, eu vou passar o fio aqui, ó. E aqui eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo. Depois, nós vamos arredondar esse cantinho aqui. Aí, eu vou vir aqui no próximo ponto alto duplo e vou fazer um ponto baixo. E aí, aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto alto duplo que eu tenho aqui. Toda a vida toda. Fazer soltinho para acompanhar o meu ponto, para não ficar torto, tá? Sempre bom manter a tensão de ponto para não ter peças tortas. Ó, e aí, eu vou seguir até a outra curvinha ali, onde eu vou fazer os cantinhos, tá? Ó, cheguei aqui desse lado, no último ponto, onde ele já vai ficar atravessado. Aqui nesse último ponto, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos para fazer a curvinha aqui, tá? No mesmo pontinho, porque nós vamos virar agora pra cá, ó, pra trabalhar essa aberturinha aqui, que é a abertura do lado, tá bom? 2 pontinhos baixos aqui. E aí, aqui onde eu tenho o ponto alto duplo, eu vou fazer 3 pontos baixos dentro dele, ó, abraçando ele, 2 e 3. No ponto alto, eu vou fazer 2, por quê? Porque dá certinho, tá? E você vê aí o seu. Se você quiser fazer mais aqui no duplo, se ficou repuxando, você pode fazer mais, tá bom? Ó, fiz aqui 2 no ponto alto duplo, eu vou fazer 3 pontos baixos, 2 e 3. No ponto alto atravessado, eu vou fazer 2 pontos baixos. No ponto alto duplo, eu vou fazer 3 pontos baixos. No ponto alto atravessado, eu vou fazer 2 pontos baixos, só abraçar o pontinho aí. No duplo, eu vou fazer 3 pontos baixos, 2 e 3. No alto, faço 2 pontos baixos. No duplo, faço 3 pontos baixos. Aí, eu vou intercalando esses pontos até eu chegar aqui em cima, ó, onde tem a curvinha que vai pro outro lado, tá? Vou subir até lá em cima. Chegando aqui em cima, ó, no topo, eu tenho esse ponto duplo que ele tá por último aqui. E aí, aqui, ó, deixa eu abrir aqui pra ver. Ó, eu subi aqui essa lateral, que é a mais estreita, até o final, e aí aqui eu vou descer para outra lateral, que é a lateral maior da parte de trás. Então, nós vamos fazer aqui essa curvinha e descer aqui. Então, depois que eu fiz esse último ponto alto duplo aqui, eu não vou fazer nada aqui nesse vãozinho aqui, ó, da costura. Eu vou passar direto pro outro ponto alto duplo que eu tenho desse lado, ó. Aqui eu não faço nada, tá? Passo direto aqui e aqui eu repito 3 pontos baixos. E aí, agora eu vou começar a trabalhar essa outra lateral do mesmo jeito que eu fiz ali.
No ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. No ponto alto duplo, eu faço 3. É a mesma repetição, tá? No ponto alto atravessado, eu faço 2 pontos baixos. No ponto alto duplo atravessado, eu faço 3 pontos baixos, tá bom? Ó, e aí, eu vou seguir essa outra lateral aqui, fazendo essa mesma repetição até eu chegar lá embaixo, onde eu vou fazer a outra curvinha, tá? Chegando aqui embaixo, ó, no último ponto alto duplo, eu vou fazer os 3 pontos baixos, abraçando ele. Aqui no topo dele, ó, você vê que aqui em cima ele tem o topo, aqui, ó, tá vendo? A última corrente. Eu vou entrar aqui nessa última correntinha do topo, ó, antes do outro ponto. E aqui dentro eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo buraquinho, tá? Pra fazer a curvinha. E aí, aqui agora, eu tenho essa parte aqui mais larga, que é a parte de trás. E aí, aqui eu vou trabalhar, eu vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. E aí, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui, tá? Aqui não tem erro, porque é só ponto em cima de ponto. E aí, eu vou seguir assim, fazendo um ponto baixo para cada um desses pontinhos, até eu chegar lá na outra lateralzinha de novo, onde nós vamos descer e fazer a aberturinha ali do outro lado, tá? Então, é só seguir com um ponto baixo para cada ponto. Depois de fazer aqui toda essa parte de baixo, cheguei aqui no último ponto alto duplo, ó, aqui dentro eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. E aí, aqui eu vou descer essa outra lateralzinha, ó, onde tem a abertura, do mesmo jeito. Ó, eu vou vir dentro do ponto atravessado, faço 3 pontos baixos. No ponto alto, faço 2 pontos baixos. E aí, eu vou seguir a mesma repetição, tá? A única coisa que está mudando é os cantinhos para poder fazer o formato ali direitinho, para ficar bonitinho e não ficar repuxado, tá? Ó, no ponto alto faço 2, no ponto alto duplo faço 3. E aí, eu vou seguir fazendo aqui, ó, essa lateral até aqui em cima. Chegou aqui em cima, eu faço do mesmo jeito que eu fiz lá na outra. Eu faço os meus pontos aqui no ponto alto duplo, não faço nada aqui nessa emendinha e passo direto pro outro ponto alto duplo. E aí, eu vou descer fazendo aqui a mesma repetição. Chegou aqui nesse cantinho, ó, no topo da corrente, eu faço os 2 pontos baixos, sigo o ponto baixo em cima de ponto alto duplo aqui desse lado. E aí, quando chegar aqui, nesse finalzinho, eu volto. Fiz aqui toda essa abertura, a lateralzinha, e subi aqui com os pontos baixos. Agora, nós chegamos aqui na parte da frente, né? Na abertura frontal aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, toda essa parte. Até lá em cima e fazer toda a volta aqui na parte de trás do pescoço e descer a outra lateral lá do outro lado, tá? Então, aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui no último ponto, ó, eu vou entrar dentro dele e vou fazer 2 pontos baixos. Certo? E aí, eu vou entrar aqui dentro do ponto atravessado, ó. Vou fazer os 3 pontos baixos. No ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos. No ponto alto duplo, vou fazer os 3 pontos baixos. No ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos e a sequência se repete do mesmo jeito. No ponto alto duplo, faço 3 pontos baixos. No ponto alto, faço 2 pontos baixos. E aí, eu vou seguir essa repetição, toda essa partezinha aqui, até eu chegar ali em cima, onde nós temos a parte que vai chegar no pescoço, tá? Ó, chegando aqui em cima,
Vou mostrar direitinho aqui pra vocês. Aqui eu tenho a costura, ó, da parte do ombro, tá? E aí, aqui eu tenho o último pontinho duplo. Eu vou fazer os meus 3 pontos baixos aqui normal. Aqui eu tenho a costura. Aqui na costura eu não faço nada. Daqui da costura pra cá eu já vou ter os meus pontos altos. E aí, eu vou vir aqui, ó, nos pontos altos e vou trabalhar normal, ó. Se você observar aqui, é onde parou a minha costura. Então, aqui eu não vou fazer nada. Eu vou vir aqui nesse pontinho onde não tá a costura e vou fazer o ponto baixo. Tá? Então, vou até desmanchar aqui pra vocês verem de novo. Aqui eu tenho o ponto alto duplo, tá? Fiz aqui os meus 3 pontos baixos nele normal. Aqui eu tenho a costura do ombro, ó. Aqui é a cava do braço, aqui é a costura do ombro. Então, aqui nessa região da costura eu não vou fazer nada. Eu fiz aqui os meus 3 pontos baixos. Aí, aqui eu vou ver o pontinho que está na costura, ó. Esse aqui está na costura, então, eu vou do ladinho. No pontinho do ladinho e faço aqui um ponto baixo. Aí, aqui eu tenho ponto alto duplo e eu vou fazer um ponto baixo para cada um. Ó, só seguir um pontinho baixo para cada um. Chegou aqui, tem a outra costura, ó. Esse pontinho, ele tá na costura, tá vendo? Então, eu não vou fazer ele, fiz esse aqui, eu vou direto no ponto alto duplo e vou fazer aqui os meus pontos baixos, os 3 atravessados aqui normal. E aí, eu vou descer essa outra lateral, fazendo a mesma repetição. 3 pontos baixos no ponto alto duplo, 2 pontos baixos no ponto alto. Tá? Essa aqui é a outra lateral da parte da frente, da abertura da frente. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Ó, essa aqui é a outra lateral da parte da frente que nós estamos descendo. Essa aqui é a parte onde vai no pescoço. Tá? Então, eu vou descer aqui, ó, toda essa lateral do mesmo jeito até chegar aqui embaixo, que já é onde eu iniciei com os meus pontos baixos. Fiz aqui toda a lateral, ó, da parte da frente, e aí aqui eu cheguei onde eu iniciei, ó, com os pontos baixos aqui embaixo. Aí, eu vou fechar aqui, ó, naquela correntinha que eu fiz pra iniciar, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Bem aqui. Aí, dentro desse mesmo buraquinho, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Lembra que nós fizemos 2 pontos baixos no mesmo lugar? Esse é o primeiro, eu vou vir nesse segundo, que ele vai ficar meio escondidinho aqui, ó, cuidado para não perder ele. Eu vou entrar aqui, e aqui nesse pontinho, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo buraquinho, ó, para fazer a curvinha aqui, tá? E aí, eu vou seguir aqui na partezinha reta, ó, com um ponto baixo para cada ponto. Essa aqui é a parte de baixo da peça de novo. Aqui é a última carreira que eu vou fazer nessa parte de baixo. Ó, e aí, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui nessa partezinha de baixo, ó. Nós estamos naquela parte mais estreita da parte da frente, tá? Só que na parte da barra de baixo. Eu vou fazer até chegar aqui e aí eu volto. É um ponto para cada ponto novamente. Ó, depois de fazer essa parte aqui, quando chega aqui, nós temos 2 pontinhos, tá? Então, para você não se perder, você pode contar esse aqui, ó, que tá no ponto alto duplo. Eu tenho 1, 2 e 3, que foi o que eu fiz. Então, esse aqui é o pontinho onde eu vou usar para fazer os 3 pontos baixos juntos, ó. 1, 2 e 3, que no caso é o segundo que nós fizemos 2, ó, dentro do mesmo buraquinho, tá? Mas como fica confuso, você pode se direcionar por esses pontos aqui. Tem 1, 2, 3, então esse aqui é o pontinho que eu vou usar para centro. E aí, eu vou vir desse lado aqui e vou continuar, ó, depois dos 3 pontos no mesmo lugar, eu vou continuar nessa lateralzinha aqui, fazendo um ponto para cada ponto, que essa lateral é onde tem a abertura. E aí, eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada pontinho, toda a vida toda, até eu chegar lá na aberturinha, tá?
Ó, fiz toda essa parte aqui, chegando aqui em cima onde eu tenho a costurinha aqui, da abertura da lateral, eu tenho esses 3 pontinhos, ó, eu tenho esse, a costura e esse aqui. Então, esse ponto, ele faz parte desse lado aqui, esse ponto, ele faz parte do outro lado, porque nós não fizemos pontinho no meio, tá? Então, eu vou vir aqui desse lado, ó, no último desse lado, vou puxar e não vou tirar. Vou no primeiro buraquinho desse lado, vou puxar e não vou tirar, e aí eu vou laçar e tirar tudo junto. E aí, eu vou seguir aqui desse outro lado, fazendo um ponto baixo para cada ponto novamente, até eu chegar lá embaixo, tá? E aí, é só ponto em cima de ponto toda a vida toda, não muda nada. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou descer toda essa lateral aqui, um pontinho para cada pontinho. Chegou aqui em cima, ó, tem 1, 2, 3 dentro do ponto. Nesse aqui, eu vou fazer os meus 3 pontos, tá? Ó, fez os 3 no ponto atravessado, 1, 2, 3. Nesse aqui, que é os 2 que tá juntinho no mesmo buraquinho, ó, eu vou fazer nesse aqui 3 pontos, e aí eu vou seguir desse lado aqui, fazendo um ponto para cada ponto. Chegou aqui nessa curvinha, ó, aí não é esse, ó, porque ele fica do ladinho dos 3 pontos do ponto duplo, tá? Então, é nesse aqui que eu vou fazer os meus 3 pontinhos. E aí, eu vou seguir aqui esse pedaço, fazendo ponto para cada ponto. Aqui eu tenho a outra lateralzinha. E aí, eu vou fechar esses 2 pontinhos juntos, ó, que é da abertura da lateral, tá? Aqui tem a costurinha. Aí, eu vou fechar esses 2 pontinhos juntos, ó, abertura da lateral. Aí, segui aqui com ponto, chegou aqui em cima, ó, onde tem a costura, que vai descer pro outro lado, eu vou fazer esses 2 pontinhos aqui juntos, vou fechar junto, vou descer essa lateral aqui com ponto para cada ponto. Aqui no topinho, eu faço meus 3 pontos juntos, um ponto para cada ponto, e aí, quando chegar aqui, eu volto para falar com vocês, porque depois nós vamos subir de novo a parte da frente aqui, ó, a lateral aqui da parte da frente, tá? É só uma repetição, não tem como se perder, tá bom? Feita aqui toda a parte de baixo, ó, fiz aqui as lateraisinhas, a parte maior, tudo aqui, ó, tá vendo? Agora, eu vou começar a subir aqui essa outra lateral da parte da frente, ó, tá? E aí, a partir de agora, eu só vou trabalhar essa parte aqui, daqui, passando toda a frente, por cima aqui a volta do pescoço e descendo a outra lateral do outro lado, depois eu voltar e assim por diante, tá? A parte de baixo eu não vou fazer mais. Então, depois de fazer toda a parte de baixo aqui na última carreira, eu vou vir aqui no pontinho e vou fazer 3 pontos no mesmo buraquinho de base, 3. E aí, eu vou dar sequência aqui na outra lateral, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Certo? Então, vai ser só isso, um ponto baixo para cada ponto. Eu vou dar uma adiantada no meu aqui, até chegar aqui em cima, porque agora não vai mudar mais nada, é só ponto em cima de ponto toda a vida toda. Já chegando aqui em cima, ó, onde eu tenho aquela curvinha na parte do pescoço, tá bem aqui, ó, bem pequenininha. Aqui nós não vamos mexer, tá? Aqui vai ser normal, um ponto baixo para cada ponto, ó. Um ponto para cada ponto, não vai mexer, não vai fazer diminuição, nem aumento, nem nada. Só ponto em cima de ponto. Ó, e aí, é só seguir. Todo buraquinho, você vai colocar um ponto normal, certo? Ó, então, eu vou descer aqui novamente toda essa lateral, fazendo um ponto para cada ponta, até eu chegar aqui onde eu iniciei, pra gente finalizar aqui, tá? Então, é só seguir aqui, ó, um ponto para cada ponto. Chegando aqui no finalzinho, ó, aqui é onde eu iniciei, eu vou fazer aqui o último pontinho no buraquinho,
E aí, aqui eu já tenho os meus pontos, então, eu vou vir bem aqui, ó, nesse pontinho aqui inicial, aquele primeiro, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo para encerrar essa carreira. E aí, aqui, ó, é onde eu tenho os meus pontos baixos todos juntos. Então, eu vou vir direto aqui, ó, nesse pontinho do centro dos três, ó, bem no meio, com um ponto baixíssimo, que é para ficar aqui bem da beiradinha, tá? Então, caminha aí com ponto baixíssimo até esse pontinho aqui da beiradinha, tá bom? Pra fazer aqui, porque agora nós só vamos circular a parte da frente. Então, tem que ficar bem retinho aqui, tá? E aí, a partir daqui, eu vou retornar agora. Então, eu vou voltar no avesso, tá? Ó, aqui eu não vou descer mais, que é a parte de baixo aqui. Então, eu vou virar e eu vou retornar aqui naquela parte grandona que eu tenho na frente, tá? Que é essa aqui, ó. Parte da frente, passa o pescoço, desce a outra parte da frente. É esse pedaço que nós vamos trabalhar agora. Então, eu virei aqui, vou fazer uma corrente, virei, e aí aqui em cima desse primeiro ponto, ó, onde eu subi a corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Esse primeiro vai ficar esquisito aqui mesmo, mas, ó, um ponto baixo, bem na beiradinha, tá? Aí, eu vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E aí, eu vou circular toda essa parte de novo, parte da frente, lá em cima no pescoço, do outro lado, tudo igual. Tá? Fazendo um ponto para cada ponto toda a vida toda, do mesmo jeito. Tá? Só que aí não vamos mais fazer a parte de baixo, tá? A barrinha, nós vamos ficar só lateral frente, pescoço, outra lateral frente. Então, eu vou seguir aqui com um ponto baixo para cada ponto. Ó, vai ficando assim. Até eu chegar lá na outra parte, que é aqui, ó. Ó, essa é a lateral da frente, eu vou subir tudo aqui com um ponto para cada ponto. Chegou aqui em cima onde tem o pescoço, faço um ponto para cada ponto e desço a outra lateral grandona da parte da frente do outro lado com um ponto para cada ponto até a pontinha aqui, ó, no pontinho do meio dos três que nós temos junto. Chegou aqui no finalzinho, ó, da outra lateral, fiz toda a volta. Aqui nós temos aqueles três pontinhos juntos, ó, tá vendo? Que foi feito todos no mesmo buraquinho. Aqui nesse primeiro eu vou fazer um ponto baixo e aqui nesse do centro eu vou fazer um ponto baixo, que é esse pontinho que vai deixar essa parte de baixo aqui da nossa peça, ó, alinhadinha, tá? Pra não ficar torto, ó. Tá bom? Então, é isso aqui. E aí, agora, nós não vamos mais fazer essa parte de baixo, tá? Nós vamos fazer somente a parte da frente para atingir o tamanho de fechamento da abertura que nós deixamos aqui. Então, aqui, depois de terminar toda essa parte, eu vou voltar fazendo aqui um acabamento. Eu fiz essa carreira a mais de ponto baixo para quê? Para eu conseguir ficar aqui nessa próxima carreira com o lado direito, apesar de ser carreira de ida e volta, tem o lado da parte de baixo que tá mais bonitinho em ponto baixo. Então, eu vou seguir essa linha para manter ela pro lado direito, tá? Então, depois de fazer aqui o último ponto baixo descendo, ó, na lateral da frente, eu vou subir aqui uma, duas correntes e vou virar, porque agora eu vou voltar trabalhando aqui, ó, essa aqui é a lateral da parte da frente, eu vou trabalhar toda essa parte aqui, ó, passar por cima no pescoço e descer a outra parte lá do outro lado, tá? Só a parte da frente e a parte do pescoço. Então, subi as duas correntes, vou laçar o fio, vou pular um, dois, vou na terceira aqui, ó, no terceiro buraquinho. Vou entrar aqui, vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, laçar e no mesmo buraquinho vou fazer mais 2 pontos altos. E aí, eu vou explicar aqui pra vocês uma coisa antes de continuar. A minha, eu vou fazer só com o fio pra amarrar, tá? Caso você queira fazer botão, colocar botão,
Você pode fazer aqui mais carreiras de ponto baixo, indo e voltando até você atingir o tamanho. E aí, em uma das carreiras, você faz a casinha, tá? Do lado, escolhe o lado que você vai pôr o botão, no outro você faz as casinhas pra poder colocar o botão, tá bom? Então, se eu fosse colocar botão agora, eu ia subir uma carreira de pontos baixos, ia fazer as casinhas pros botões, ia dar a volta e aí eu ia voltar mais uma carreira de ponto baixo pra encapar, né? Vamos dizer assim, as casinhas dos botões com ponto baixo e ia finalizar, tá? Mas eu escolhi fazer assim porque eu quero só o cordão pra amarrar. Ó, e aí fiz aqui, essa partezinha vai ficar bem retinho, ó, com os dois pontos, as duas correntinhas aqui. Fiz aqui os dois pontos altos, vou laçar o fio, vou pular um, dois, vou no terceiro e vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E aí, tem mais um detalhe que eu vou explicar para vocês. Normalmente, quando a gente faz pontos assim, que são múltiplos, 1, 2, 3, no caso, esse barrado aqui, ele é múltiplo de 3, a gente precisa fazer toda uma conta antes de iniciar a peça, fazer a amostrinha de ponto, calcular e fazer 1, 2, 3, os pontos direitinho para você manter o cálculo, para você conseguir fazer a peça com os pontinhos adequadamente, tá? E aí, o que que acontece? Como esse barradinho, ele é múltiplo de 3, ou seja, a gente pula 1, 2, vai no terceiro e faz um lequezinho, teria que ter pontos múltiplos de 3 aqui nesse barradinho, tá? Eu ensino tudo isso, todos esses cálculos, essas medidas, em detalhes dentro do método Cria Crochê. Por quê? Porque são aulas que requer um pouco mais de estudo, né? Para poder compreender, porque existe todo um processo de começo, meio e fim, tá? Como as aulas aqui, elas são aulas mais rápidas, eu sempre trago aqui para vocês aulas que são mais compreensíveis para vocês conseguir reproduzir sem muito detalhamento, porque, como eu disse, requer algumas coisas que antecedem, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês esse barradinho, porque ele vai ficar lindo aqui, mas eu trouxe para vocês uma maneira simplificada de você resolver essa questão de pontos múltiplos, tá? Então, dá para fazer também, vai dar certo, mas é importante que a gente saiba fazer todas essas etapas, por quê? Porque tem peças que realmente a gente precisa compreender essa soma direitinho para fazer os múltiplos, tá? Não é toda peça que a gente consegue dar um jeitinho. Nessa aqui, eu elaborei ela de acordo já para dar esse jeitinho aqui para vocês, para poder facilitar aqui a aula, né? Mas tem, né, não é toda peça que dá para fazer, tá bom? Mas nessa aqui, em especial, nós vamos dar um jeitinho que eu vou explicar para vocês já já. Ó, então, eu tô subindo aqui tudo, ó, laço, pulo 1, 2, vou no terceiro, faço 2 pontos, uma corrente e mais 2 pontos. Laço o fio, pulo 1, 2 de base, vou no terceiro, faço um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto, uma corrente, no mesmo buraquinho, mais 2 pontos altos. Então, nós estamos trabalhando o leque. Laço, pulo 1, 2, vou no terceiro, faço 2 pontos altos no mesmo buraquinho, uma corrente no mesmo buraquinho de base, mais 2 pontos altos. E aí, eu vou seguir essa repetição, 1, 2, 3, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Então, é só uma repetição, ó. Tá? Eu vou seguir essa repetição toda a vida toda, até eu chegar aqui em cima. Quando eu chegar aqui em cima, eu volto e aí eu vou explicar para vocês um truquezinho que vocês podem fazer. Como eu disse, existem formas, né, de você consertar receita, de você
fazer alguns truquezinhos. Não é toda peça que dá certo, mas tem peça que dá. E como aqui, né, no canal eu trago coisas mais descomplicadas, mais fáceis que vocês podem adaptar, então eu vou explicar o que vocês podem estar fazendo, tá? Mas até em cima aqui você pode seguir desse jeito que eu expliquei aqui. Pula 1, 2 de base, no terceiro faz o lequezinho de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Pula 1, 2 de base e segue fazendo. Ó, eu tô chegando aqui quase no topinho, ó, onde tem aquelas emendinhas do pescoço aqui, ó, tá vendo? Ó. E aqui eu vou seguir normal, tá? Eu fiz aqui, vou pular 1, 2, 3, o terceiro aqui no caso deu bem na emenda, onde tem a costurinha, e eu vou fazer normal, eu vou seguir do mesmo jeito, tá? Não vai mudar nada, eu vou fazer a volta toda do mesmo jeito. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, laço, pulo 1, 2 de base, vou no terceiro, repito, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. O meu ficou mais juntinho, porque eu quis esse efeito assim, mais jogadinho. Caso você queira que o seu fique mais esticado, você só pula uma correntinha não, um ponto baixo a mais. 1, 2, 3, vai no quarto, tá? Aqui eu achei que ficou bom assim, no terceiro, pro meu ponto. Não ficou nem repuxando e nem sobrando. Ó, e aí eu vou seguir normal. Tá vendo aqui do outro lado, ó? Ó, aqui é a partezinha do pescoço, onde tem as duas emendas aqui, tá? É do mesmo jeito, vai seguir toda a vida toda. Ó, laça, pula 1, 2 de base. No terceiro, eu faço 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Uma corrente no mesmo buraquinho, mais 2 pontos altos. Laço, pulo 1, 2 de base, vou no próximo e repito. E aí, eu vou fazer isso até o final. E aí, o que que acontece? Ju, não sei se eu tenho números múltiplos de 3 na minha peça, não sei quantos pontos eu tenho. O que que você vai fazer? Você vai descer aqui, certo? Quando tiver quase chegando no fim, você vai contar os pontinhos que sobrou, tá? Por quê? Porque se você tá pulando, vamos supor, você tá pulando 1, 2, 3, eu contei até aqui, aqui deu um lequinho. Aí, eu vou contar 1, 2, leque, 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 1, 2, leque. Deu certo? Legal. Aqui no caso, né, nós vamos fazer 1, 2, ponto alto. No meu, deu certo, tá? Se caso o seu não deu certo, vamos supor que o último ponto, porque lá nós iniciamos com 2 correntes, aqui nós temos que finalizar um leque, 1, 2, ponto alto, tá? Se caso o seu não deu aqui nesse último, você pode pular um pontinho a mais entre um grupinho de lequezinho e outro, que vai dar super certo, tá bom? É só fazer isso que vai dar certo. Então, não precisa esquentar a cabeça, foi como eu falei. Tem peças, né, que eu já elaborei essa aqui no intuito de vocês não ter dificuldade, porque, como eu disse, para fazer esse tipo de peça, a gente precisa saber lá no início certinho como que nós vamos trabalhar toda a peça, tá? Então, é uma aula bem extensa, eu tenho mais detalhes sobre isso dentro do método, mas aqui, como eu trago peças simplificadas para que vocês consigam fazer sem quebrar a cabeça e sem se perder, você pode fazer isso aí que vai dar super certo no caso dessa peça aqui, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, ó, com a mesma sequência, pulo 2 de base, no terceiro faço um lequezinho dentro do mesmo ponto, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, e aí eu vou seguir fazendo desse jeito. Quando tiver quase no final aqui, eu volto para fazer com vocês o finalzinho e explicar mais um pouco sobre essa questão dos pontinhos, tá bom? Ó, fiz a volta aqui do meu, vou mostrar para vocês, tá quase chegando aqui no final. Então, aqui eu tenho um leque, tá? E aí, que eu vou fazer, ó, um leque, 1, 2, 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 leque, 1, 2,
no último ponto alto. Então, deu certinho aqui, tá? Se você estiver pulando 4, você vai contar 1, 2, 3, leque, 1, 2, 3, leque, 1, 2, 3, leque, 1, 2, 3, leque, 1, 2, 3, ponto alto. Aí, no caso aqui, você já ia ver que ia sobrar um pontinho, tá? Aqui no fim. Então, o que que você ia fazer? Você ia pular um dos leques, entre um leque e outro, você ia pular, ao invés de 1, 2, 3 e no quarto, você ia pular 1, 2, 3, 4 e ia no quinto, porque aí ia bater certinho aqui, tá bom? Então, esse é um jeitinho de fazer, tá? Não é o jeito mais adequado, porque, como eu disse, existem peças que não dá para dar jeitinho, né? Principalmente se for um desenho específico, então você precisa saber direitinho como que faz todo o processo do início, já pensando no ponto que você escolheu trabalhar. Mas tem pontos que permite que você dê um jeitinho, que é o nosso caso aqui, desse ponto que eu preparei para trazer para vocês, para ficar mais fácil, tá? 1, 2, 3. Então, a intenção aqui no canal é sempre trazer peças lindas, com receitas práticas e fáceis de fazer, tá? Mas lembrando que dentro do método você encontra todo o processo direitinho para você fazer com o ponto que você quiser, tudo detalhado, tá? Ó, então, vamos dar continuidade aqui. Tô quase chegando já no fim. Ali no fim, igual lá no começo, eu comecei com as 2 correntes, depois fiz o leque. Aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa ao contrário. Eu vou fazer o leque e, no final, fazer o ponto alto, que vai fazer a vez daquelas 2 correntes lá do início, que eu vou mostrar pra vocês já já, tá bom? Ó, eu já tô chegando aqui no final, fiz o último leque, pulo 1, 2, bem aqui, ó. Rente a beiradinha, bem na beiradinha mesmo, pra ficar bem retinho, eu vou fazer o meu último ponto alto sozinho aqui nessa lateral, tá? Ó, pra ficar bem retinho aqui. Então, aqui nós finalizamos com um leque e um ponto alto bem na pontinha. Aqui no início, nós iniciamos com as 2 correntes que fez a vez do ponto e pulamos para fazer o leque, tá certo? Então, ficou assim, ó, toda a volta da nossa peça, que tá linda demais, super estilosa. É sempre bom você ir provando, tá bom? Chegou aqui, o que que eu vou fazer? Se você quiser fazer mais uma carreirinha aqui com um picôzinho, vai ficar uma gracinha, tá? Mas eu vou deixar a minha assim, porque eu gosto de peças bem grosseiras, artesanais mesmo. E aí, eu vou cortar aqui com um pedaço grande pro arremate. Vou firmar aqui o meu nozinho e essas partes vão estar prontas. Agora, eu vou fazer aqui o acabamento da manga. Igual todo o restante da peça, a manga você pode fazer o jeito que você quiser. Se você quiser manga 3/4, você pode fazer. Se você quiser deixar assim, regatinha, do jeito que tá, fica bacana. Se você quiser fazer só uma carreirinha de ponto baixo, vai ficar legal. Se você quiser fazer uma manga longa, abertona, vai ficar legal. Enfim, você pode trabalhar do jeito que você preferir. Eu vou fazer aqui a laçada inicial, ó, um nozinho. E aí, aqui pra mim, eu vou trabalhar uma carreirinha de ponto baixo e esse detalhezinho aqui, pra ficar igual, tá? Mas é opcional. Então, eu sempre gosto de iniciar aqui por baixo, ó, na parte da emenda, onde tem a costura. Eu vou vir aqui nesse ponto atravessado, ó, no ponto duplo atravessado. E eu vou seguir a mesma lógica que eu fiz ali embaixo, ó, uma corrente, volta aqui dentro e vou fazer aqui os mais 2 pontos, que vai fazer a vez de 3, que foi a mesma repetição que nós fizemos nas outras laterais. No ponto alto, eu vou fazer 2, no ponto alto duplo, eu vou fazer 3 pontos baixos abraçando ele. 3, e aí nós já chegamos aqui no topo, ó, onde nós temos o topinho aqui, a costura. Aí, para não ficar feio aqui um buraquinho, se eu pular direto, ó, fica aqui envergadinho, eu não gosto.
Então, eu vou acrescentar um pontinho aqui bem nessa emendinha da costura. Procura um lugarzinho aí, tá? Não tem um lugarzinho muito certo, procura o meinho e faz um pontinho aqui nesse meinho, pra não ficar um espacinho aqui, ó. Peguei dentro do fio, peraí. Ó, faz um pontinho aí, tá? Fez o pontinho, eu vou passar no outro ponto alto duplo atravessado e vou repetir, ó. No ponto alto duplo, faço 3. No ponto alto, faço 2. No duplo, eu faço 3. No alto, eu faço 2. Ó, fica bem bonitinho em cima. Eu vou seguir até chegar aqui no último ponto atravessado que eu tenho aqui antes da costurinha. Ó, chegando aqui nesse último ponto, aqui é onde eu iniciei. Aqui eu tenho um ponto alto duplo atravessado. Eu vou fazer os meus 3 pontos baixos aqui. E aqui nós vamos ficar com essa emendinha aqui, ó, tá? Que nós fizemos no início. Então, eu vou só fechar aqui, ó, direto. Eu vou entrar aqui nesse buraquinho antes, pra não ficar nenhum buraquinho, ó. Vou puxar a laçada e não vou tirar. Vou aqui nesse meio da costura, vou puxar a laçada e não vou tirar. E eu vou laçar e tirar junto. Aí, eu venho aqui na correntinha que eu iniciei. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Certo? Ó. Agora, eu vou fazer aquele detalhe lá que eu fiz. Então, eu vou caminhar aqui, ó, no pontinho da frente com o ponto baixíssimo, por quê? Porque eu quero que essa parte de baixo aqui fique mais livre. E aí, aqui eu vou subir 1, 2 correntes, vai fazer a vez do primeiro ponto alto. Aí, eu vou laçar, vou voltar no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto, uma corrente no mesmo buraquinho, mais 2 pontos altos. Então, eu já comecei a fazer o meu leque aqui da parte da manga. Laço, pulo 1, 2 de base, no terceiro, vou repetir o leque, 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo buraquinho de base. Laço o fio, pulo 1, 2 de base, vou no terceiro, faço um ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo buraquinho de base. Laço, pulo 1, 2 de base, vou no próximo e repito. Então, eu vou fazer aqui só a repetição, tá? Mesma repetição, lequezinho, lequezinho, toda a vida toda. Eu vou circular antes de chegar aqui no final, eu volto. Ó, o meu aqui, depois de fazer a volta toda, já tá chegando aqui no finalzinho. Aqui é a mesma coisa, ó. Chegou no final, fez o leque, 1, 2, 3. Aqui no caso do meu, eu pulei, eu caminhei um com ponto baixíssimo, né? O meu deu certinho, ó, 1, 2, no terceiro, eu faço o leque. Por quê? Como eu falei pra vocês, tem toda aquela conta na hora de elaborar a peça, tá? Pra bater certinho. Vocês viram que o meu bateu certinho tanto nas laterais quanto aqui nas mangas, tá? Mas, pra você dar o jeitinho, você vai fazer a mesma coisa. Antes de chegar nesse último, pra esse aqui não ficar muito grudado, você vai pular um pontinho a mais, tá? Antes de chegar no último lequezinho, aqui mais ou menos pra cima, tá bom? Fazendo do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês lá na lateral. Ó, vou fazer 1, 2, no terceiro, eu vou fazer o leque, uma corrente, no mesmo lugar, vou fazer mais 2 pontos altos, que aqui no caso é meu último leque dessa carreirinha, ó. Aí, aqui onde eu iniciei, na segunda corrente, eu vou vir direto aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo e fazer a laçada para cortar o fio. Se você quiser continuar e fazer uma manga maior, você pode, tá? Mais comprida, fique à vontade que dá certo também. Ó, vou cortar com um pedaço pro arremate. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando, tá? Como ficou a nossa manga, no caso, lindíssima de bonita, ó. Não fizemos diminuições aqui pra cavinha, porque a intenção
dela ficar mais fluida. Como eu disse, essa aqui, nas medidas que eu passei para vocês iniciais, você pode fazer do tamanho que você quiser. A minha eu não quis ela justa, colada no corpo, mas ela também não é folgadona, largona, tá? Ela ficou no tamanho certo pro meu corpo, nem justo, nem apertado, porque eu gosto assim, tá? Eu quis assim, mas aí você pode fazer do jeito que você preferir aí, que for o seu gosto. Ó, então, aqui nós temos a partezinha do pescoço, olha que lindinha que fica. E aí, aqui, a parte da manguinha, ó, tá? Com o acabamentozinho já certinho aqui. E aí, agora eu vou fazer a minha outra manga ali do mesmo jeito, tá? Você faz a sua aí do mesmo jeito. Eu vou fazer a laçadinha, vou colocar o fio lá do outro lado, aqui, ó, na partezinha de baixo, e vou seguir do mesmo jeito. Eu vou fazer essa manguinha aqui e eu volto pra gente fazer o cordão e os acabamentos aqui da nossa peça. Passar o cordãozinho e fazer os acabamentos. Olha que linda que tá. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha manga ali e eu já volto. Bom, feita aqui então, ó, as duas manguinhas. Como eu falei pra vocês, a manguinha do meu, eu idealizei ela mais frouxinha, mais larguinha, sem nenhuma modelagem, tá? Se você quiser modelar, aí você precisa construir aqui, ó, as cavinhas bem aqui abaixo do braço, tá? Pra ela fazer o formatinho, mas eu quis que ela ficasse mais assim, ó. Um girassolzinho, vamos dizer assim, toda onduladinha, porque eu quis que ficasse assim, tá? Então, essa parte aqui está pronta. Aí, nós vamos ficar só com os arremates para fazer, usando a agulha de tapeçaria. Todos os arremates vão ser iguais, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar na agulha de tapeçaria. Vou aqui na laçadinha mais próxima, passar o fio. Vou dar a voltinha aqui por trás, ó, sempre por trás, seguro aqui e puxo para firmar o nozinho. E sempre procuro caminhar nos pontinhos mais próximos, ó, esconde o nozinho, para ficar bem bonito, tá? Sempre as laçadinhas mais próximas e sempre lembrando que, se você não der a voltinha por trás, não faz nozinho, tá? Ele faz nozinho falso e fica solto. Olha, eu vou caminhando aqui, não pula nenhuma alcinha para não ficar feio, ó, para ficar bem escondidinho. Procuro mais uma laçadinha aqui, faço mais um nozinho passando por trás. Ó, puxo bem para firmar mesmo. E aí, eu vou esconder o nozinho aqui, caminhar mais uns pontos. O segredo aqui é o nozinho e sempre caminhar nos pontinhos certo para não ficar laçadinha aparecendo, tá? Ó, vou caminhando. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com todos os fiozinhos que eu tenho aqui na peça, tá? Do mesmo jeito. Vou voltar aqui pro outro lado. Pulo uma alcinha, volta lá pro outro lado. E aí, eu já posso cortar aqui o fio. Caminha bastante, tá? Ó, fica bem bonito, bem certinho. Tá bom? Então, eu vou fazer isso com todos os fiozinhos que eu tenho na peça. E nós vamos fazer o cordão. Eu vou usar uma agulha um pouco mais fina para fazer o cordão, mas se você quiser manter a mesma, também dá, tá? Eu vou usar uma de 5 aqui, ó. Tava usando de 5,5 ali. Então, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. E aí, eu vou construir um cordão. Vou deixar um pedaço aqui, ó, pra eu fazer o acabamento. E aí, eu vou fazer aqui um cordão de correntes. Não tem tamanho, aí é a medida da sua cintura, tá? Faça maior, para poder dar a medida na cintura e ficar um pedacinho para fora, ou para amarrar, ou para fazer um laço, enfim. É a medida da cintura mais alguns centímetros, 10, 15 centímetros a mais, para você fazer a amarração, tá? Então, aqui o meu cordão, não fiz muito grande, que eu também não quero ele muito pendurado na frente. Vou medir aqui para vocês verem, ó. Ó, um pouquinho mais, uns 10 centímetros a mais de 1,5 m, tá? No meu caso aqui, aí você vê aí.
Ó, agora eu vou fazer aqui, você tem duas opções, você pode pular aqui uma e na próxima fazer pontos baixíssimos, ou você pode fazer pontos baixos, tá? Eu vou fazer pontos baixíssimos, porque eu gosto mais, fica mais estreitinho. Então, fiz aqui o meu cordão, ó, vou pular essa, vou na próxima aqui, e vou começar a fazer pontos baixíssimos, ó. E aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada uma das correntinhas que eu tenho aqui. Ó, fiz até o final do meu cordão. Aqui eu vou fazer uma laçadinha e vou cortar aqui também com um pedaço para fazer o acabamento, tá? Vou puxar aqui. E aí, eu tenho aqui o meu cordão, ó, com ponto baixíssimo, fica super bonitinho, delicado, bem rapidinho para fazer e fica reforçado. Tá? Vou dar uma esticadinha para ele dar uma arredondadinha aqui. Vai ficar mais bonitinho ainda. Eu sempre faço isso nos meus cordões de ponto baixíssimo. Ó. E aí, agora eu vou passar na peça antes de colocar algum acessório na ponta, para depois não esgarçar ali a peça, né? Então, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar aqui a minha cintura na peça, onde eu quero que fique na cintura. Aí, você vê onde você quer que fique o seu. Eu vou passar aqui, ó, nessa direção. Eu vou passar daqui pra lá, tá? Vou entrar aqui, ó, no ponto onde eu tenho os buraquinhos, que é um ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente. E aí, eu passo aqui por baixo, por cima desse próximo, por baixo do outro, ó. Pula um, vai no próximo, passa por dentro. Pula um, vai no próximo, passa por dentro. E aí, eu vou fazer desse movimento aqui, ó. Pula um, vai no próximo, ó, passa por baixo. Pula um, vai no próximo, passa por baixo. E aí, eu vou dar a volta na peça inteira aqui. Peça, ó, chegou aqui no final, sobrou esse aqui. Aí, eu vou passar aqui por dentro, ó, e eu vou aqui nesse buraquinho do leque, entre um leque e outro, tá? Ó, e aí, aqui, eu passei direto lá, eu vou aqui no buraquinho, aqui no caso, ó, entre um leque e outro. Depois, tem que contar tudo direitinho, as carreiras, os lequezinhos pra ficar certinho, tá? Mas é isso aqui, ó, daí ele vai ficar cinturadinho assim, olha só que belezinha que fica. Dá até pra você fazer uma blusinha aí, ó, uma batinha. Fica bem bacana mesmo, tá? Ó, se você quiser, você pode passar aqui por baixo também, ó, direto, tá? Ou então, você pode usar esse último pontinho aqui, ó, e passar aqui por dentro pra ficar assim, tá? Aí, tudo, como eu falo pra vocês sempre, é questão de gosto, ó. Se não quiser passar lá no leque, você pode passar aqui, tá vendo que tem um último pontinho aqui, ó? Você pode passar aqui por ele, tá? No buraquinho aqui que vai dar certo também. E aí, fica os dois pro mesmo lado, tá? Você vê aí, uma organização, tá bom? E aí, você pode passar aqui dentro do leque também, se você quiser fechar essa beiradinha do leque. Aí, você avalia aí, porque é tudo questão de gosto, ó, tá? Você pode só dar um nozinho aqui, ó, na ponta, pra não voltar lá, que fica bom, tá? Você pode colocar um tassel, se você quiser, ou você pode colocar algum acessório, ó, uma miçanga. Eu tenho essa aqui rosinha, ó, faz o nozinho. Você pode colocar uma madeirinha, mas aí tem que colocar outro fiozinho lá daquele lado, ó, uma madeirinha dessa aqui. Ia ficar super bonitinho, super combinar. Você pode colocar uma bola como essa aqui, ó, de madeira. Pode colocar uma bolinha dessa aqui de madeira menor. Só que aí tem que, ó, apertar bem aqui, ou então passar uma colinha pra você conseguir passar ela aqui por dentro, mas ela entra também, com o auxílio de uma agulha, um pouquinho de torção com cola. Eu vou deixar um pedacinho aqui e vou fazer um nozinho aqui na ponta.
para segurar a bolinha, também para fazer um charminho aqui, ó. Certo? Ó, e aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado, aqui tem um fiozinho para fazer acabamento. Vou fazer alguns nozinhos aqui nele, ó, 1, 2 e 3 nozinhos, para ficar bem reforçado. Vou cortar aqui, passar um pouco de colinha aqui nessa pontinha para ficar bonito, tá? Para não ficar aberto aqui, passa só um pinguinho aqui para poder segurar aqui essa pontinha para não ficar feia ali, também para não desfiar. Certo? Ó, e aí eu vou fazer o nozinho aqui. Bem na pontinha, se quiser pode apertar mais o nozinho. E aí vai ficar assim. Belezinha. E depois você vai fazer todos os arremates, né? Eu ainda tenho os arremates aqui para fazer. E depois... E parabéns! Você já tem aí mais uma peça Maravigold de crochê para você arrasar nesse verão. E, gente, como eu disse, tem que aproveitar as temporadas, as tendências e tudo, tá? E no verão o crochê arrebenta demais. Então não perca a oportunidade, não perca de desenvolver a criatividade, tá bom? Faça para você, faça para vender, divulga bastante, que é certeza que você vai vender esse modelo super elegante, chiquérrimo, né? Alongado, eu amo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui nos comentários a cor que você vai fazer. Se você for testar um fio novo, comenta aí que eu quero saber que fio você vai usar para fazer a sua saída de praia, porque os seus comentários também ajudam outras crocheteiras que chegam aqui, às vezes ficam meio perdidas. Então, uma ajuda a outra, eu ajudo vocês, vocês também me ajudam, tá bom? Curtindo bastante, compartilhando, deixando aí a mensagem de vocês, os comentários aí, porque isso também é importante para ajudar a divulgar ainda mais o meu canal e meu trabalho, e eu fico muito grata a vocês por toda essa colaboração também, tá bom? E lembrando mais uma vez que tudo que eu trago aqui para vocês é de maneira simplificada para que vocês possam de fato executar sem nenhum tipo de problema. Mas se você tem vontade de desenvolver as suas habilidades, de ser uma designer livre, criativa, independente, para tecer a sua individualidade com o seu fio e com a sua agulha, se você deseja saber um pouco mais sobre isso, aqui embaixo da aula tem um link para você conhecer o método Cria Crochê e saber direitinho do que se trata. E quando eu abrir novas turmas, quem sabe nos vemos lá dentro, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Me acompanha também lá pelo Instagram, juliana.brito, pra gente ficar assim, ó, mais juntinho, você acompanhar todos os bastidores e as rotinas, tá bom? Lá também tem muito conteúdo para te ajudar no dia a dia. Então é isso, beijos e até a próxima aula.